Boa tarde a todos. Em nome da GME, gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a Kelly por essa disponibilidade de fazer essa live para nós. O curso vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de outubro, das 19 às 21 horas. E o grande diferencial desse curso é que a Kelly vai falar aí como TO e vai ter também uma parceira, uma dupla. Então, ela vai trazer muito a questão do uso do banheiro, do controle dos esfíncteres, pensando nas questões de interocepção e também de nutrição. Tá? O curso está muito lindo, está imperdível. Então, agora, a gente separou algumas perguntas, que alguns de vocês, inclusive, enviaram para nós. O Gabriel, que vai ser o nosso tradutor, eu já agradeço de antemão aí ao Gabriel, vai perguntar em português, primeiro, para todo mundo saber qual foi a pergunta, e depois traduzir em inglês. Tá bom? Então, boa live a todos e obrigado. E agradeça a ela, Gabriel, da nossa parte, por favor. Can you guys hear me? I think. Kelly, can you say something? I think my phone is just stopped working. No, but it's okay. I can hear you. Can you hear me? I can't hear you guys. Just give me 1 second. I'm gonna. Okay. Quer testar? Sorry, 1 minute. Tá bom. Okay. Vocês conseguem me ouvir? I can hear you. Sim. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. A gente está ouvindo você, sim. Tá, eu vou, enquanto tá tentando conectar aqui, eu vou falando por aqui mesmo. So Kelly, if you wanna start? Sure, I'm ready. All right. Yeah, you can go ahead, and I'll be translating for you. So just do an introduction first. Eu acho que ela pode fazer uma pequena introdução. Você está com as perguntas, né, Gabriel? Sim. Tá bom. Okay. Yeah, so you can do a little introduction first, and then I'll start with the questions. Okay. All right. Hi, everyone. I'm Kelly Mahler. I'm an occupational therapist from the United States. Oi, todo mundo. Eu sou a Kelly Mahler. Eu sou uma terapeuta ocupacional aqui nos Estados Unidos. And I'm so excited to be coming back and joining with GME Courses to provide another training. Eu estou muito empolgada de poder voltar e fazer mais um curso com o GME. And this training is going to be all about the occupation of toileting. E esse curso vai ser todo sobre o uso do banheiro. Toileting can be a very complex area for us to support as therapists, and we are going to be really talking specifically about the impact of interoception and nutrition on toileting. E essa é uma área muito importante para a gente trabalhar, e a gente vai falar muito sobre o uso sobre a interocepção e a nutrição em relação ao uso do banheiro. I'm going to be joined in teaching this course with my friend and colleague, Dr. Kelly Mahler. E eu vou estar dando esse curso junto com a minha colega, a doutora Kelly Mahler. Yeah, and Carrie is an occupational therapist, but she also has a degree in functional medicine. E a Kelly também é uma terapeuta ocupacional, mas ela tem uma formação em medicina. Sorry, she has a formation in what? A degree in functional medicine. Medicina funcional. So do you want me to start by talking about the objectives of the course? Yeah, okay, I'm just going to make the question. Então, algumas das perguntas que nós temos aqui hoje, a gente vai falar, a primeira pergunta que nós temos é quais são os objetivos desse curso? So, what are the objectives of this course? So really just globally, really thinking very deeply about toileting difficulties and trying to understand where the breakdown in toileting could be for our clients. Então, a gente vai estar fazendo um pensamento bastante profundo sobre as dificuldades no uso do banheiro, e a gente vai estar conversando sobre quais podem ser as razões e quais podem ser os pontos de ruptura, quais podem ser os problemas que a gente enfrenta, que os nossos clientes enfrentam ao usar o banheiro.
We'll be going very in depth between the connection of interoception and toileting, as well as nutrition and toileting. E a gente vai entrar de uma maneira bem aprofundada na relação entre interocepção e o uso do banheiro e também a nutrição e o uso do banheiro. We'll be talking about this in relation to difficulty with urination and difficulty with pooping. A gente vai falar também sobre a diferença entre as dificuldades para e as dificuldades para defecar. We'll talk about how to assess interoception and just some nutrition pieces in relation to interoception, but then we're going to be offering a lot of practical strategies. Nós vamos falar um pouco sobre avaliações em relação à interocepção, né? E nós também vamos falar um pouquinho sobre avaliações da parte nutricional da interocepção, mas a gente vai falar muito sobre passos e estratégias práticas. And we'll also talk about why just sticker charts don't really address the underlying toileting needs in our clients. E a gente vai falar um pouco também sobre como gráficos simples também não falam exatamente sobre o que são não conseguem esclarecer tanto as questões do uso do banheiro. Então, a próxima pergunta que a gente vai falar aqui é sobre a segunda pergunta é: quando o curso terminar, eu poderia aplicar o que eu aprendi no curso com os meus pacientes? So, the second question is, when the course is done, will I be able to apply what I've learned in the course with my patients? Yeah, our goal is to give a lot of practical strategies. So we have night 1 and night 2 filled with strategy, but then night 3, we're going to talk about 2 case studies and how we put all of those strategies together. Então, nós vamos falar muito sobre estratégias práticas, sobre passos práticos. A primeira e a segunda noite do curso vão ser muito sobre estratégias mesmo. E a terceira noite nós vamos apresentar 2 estudos de caso e ver como que tudo isso se aplica numa situação, num caso real. A terceira pergunta que a gente vai fazer agora é sobre se existe alguma avaliação específica relacionada ao que a gente vai tratar no curso, nesse uso banheiro. So, is there any specific evaluation, I think, related to the course and related to using the bathroom? Yeah, there is not a specific assessment that is standardized available yet, but we are going to give a checklist of signs and symptoms to think through clinically. Então, nós não temos uma avaliação específica para o uso do banheiro, mas nós vamos conversar bastante sobre diversos sinais e sintomas que nós podemos observar. And we'll talk about how perhaps like what you're observing. We'll talk a little bit about what that could potentially mean in terms of interoception or nutrition. E nós vamos falar bastante sobre esses sinais, esses sintomas que você pode observar, o que eles significam em termos de interocepção e nutrição. Então, a quarta pergunta que a gente tem aqui é: qual é a importância do nutricionista, da participação do nutricionista nesse curso? So, the fourth question is, what is the importance of having a nutrition specialist during the course and the Yeah, a lot of our clients that have toileting needs also are very, very picky or restricted eaters, which can have a major impact on their toileting. Muitos dos clientes que nós vamos atender em relação ao uso do banheiro são comedores muito exigentes ou muito seletivos, tem uma dieta muito restrita. Então, isso vai ser muito importante tratar essa questão nutricional e com o nutricionista quando se trata do uso do banheiro. And nutrition is one of Carrie's specialties because she is the OT, but she also has that functional medicine degree. E a nutrição é uma das especialidades da Carrie, porque ela também é uma terapeuta ocupacional, mas ela também tem essa formação médica. Our intention is not to help you be a nutritionist. It's just to give you some things to think about when you're supporting clients that have a very restricted diet and how that could be impacting their success. Então, nosso objetivo não é, obviamente, que vocês se especializem em nutrição, mas a gente quer entender como a nutrição impacta e como essas questões nutricionais podem ajudar ou atrapalhar
o processo para que o cliente tenha sucesso. And Carrie will talk about when would be a great time to refer to somebody that has a specialty in nutrition to bring them on board as a part of your team. A Kelly vai falar um pouco sobre quando é um bom momento para você olhar e perceber que não é, eu preciso encaminhar para um especialista em nutrição para que eu possa ter, para que ele possa entrar e fazer parte do time, fazer parte da equipe que está acompanhando a criança. We'll talk just a little bit about expanding someone's diet just through like a picky eating approach, but that's not the main objective of the course. But we'll talk a little bit about that. A gente vai falar um pouquinho sobre como expandir a dieta, nessa questão dos comedores que são muito exigentes, né? Mas esse não é o objetivo principal do curso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A próxima pergunta que nós temos é: haverá orientações a serem dadas aos pais? So, will there be like guidelines to be given to the parents? Yes, this is including the caregivers is always important, but when we're talking about toileting, it's especially important. So we'll give a lot of different strategies and ideas that we give to caregivers. Então, os cuidadores são extremamente importantes, a participação dos cuidadores é sempre extremamente importante, especialmente em relação ao uso do banheiro. Então, nós vamos dar muitas ideias e estratégias e, enfim, para a gente poder incluir os pais nesse processo. We know that when a child experiences toileting difficulties, it can be a really high stressor on the parent as well. So we'll think a lot about the caregiver's role in this process. A gente sabe que quando as crianças têm dificuldades no uso do banheiro, é um fator de estresse muito grande para os pais. Então, nós vamos abordar, a gente vai focar muito nos pais e na participação deles, o papel que eles têm a desempenhar nesse processo. Nos cuidadores, perdão. A próxima pergunta que a gente tem, a pergunta número 6, é: você vai ensinar como agir com crianças em situações especiais. Por exemplo, a criança só quer fazer cocô na fralda, por exemplo. Yeah, so will you teach how to act with children in special situations? For example, a child who just wants to poop in their diaper. We do have a couple case studies for the last evening, as well as we'll talk about some stories of clients weaved throughout all the nights, but we also included lots of time for questions. So if people have special situations, we can talk about them as a group. Então, nós vamos ter uma noite especialmente para falar sobre estudos de caso. E nós vamos falar um pouquinho de algumas situações reais, de alguns casos especiais durante o curso todo, mas a gente vai ter um tempo para perguntas também, então a gente vai poder adereçar qualquer situação especial que surja, qualquer situação especial que vocês tenham. A gente pode conversar sobre isso como um grupo, a gente vai ter uma oportunidade para isso. Eu não sei, Gabriel, se alguém que está na live a gente tem uns minutinhos ainda, quiser fazer alguma pergunta específica, tem alguma dúvida? Então, so we're gonna just, as we still have a couple minutes, so we're gonna ask if anybody has any questions in the live, okay? Okay, yeah. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é um bom momento, vocês podem mandar ou falar aqui ou mandar no chat e eu faço para ela a pergunta. Se ninguém tiver, eu tenho. Acho que uma coisa que as pessoas têm perguntado para a gente, né, assim, de um grupo de crianças que tem a disfunção de integração e que tem questões do uso do banheiro, né, e também de crianças que tenham outras dificuldades, por exemplo, como o autismo. Ela vai abordar um pouco sobre essas outras populações também? So, my question is, will you approach populations that have like special needs, for example, children with autism or children with sensory dysfunction and stuff like that? Are you gonna like talk about specific populations like that? Yes. In fact, one of our case studies on night 3 is a non-speaking autistic child that Carrie and I worked with. And so we'll be definitely talking about special populations, but again, we did include time for questions. So if there's a certain population we didn't mention, we're happy to answer questions about that. Então, dos nossos estudos de caso, a terceira noite, é uma criança autista que é não verbal. Então, a gente vai falar bastante sobre essas
populações especiais também. Mas, no caso de vocês terem uma dúvida, né, como a gente vai ter um tempo para tirar dúvidas depois, no caso de uma outra população, de algum caso muito específico, alguma coisa, a gente pode conversar bastante sobre isso no final também. Well, also, É legal porque, na verdade, assim, muitas pessoas têm perguntado para a gente, para essas crianças mais graves ou que não falam, né? Muitas crianças no espectro, que é uma grande população aí que as FEOs têm atendido, trazem esse tipo de dificuldade. Então, legal saber que um dos estudos de caso vai ser esse. Não sei se alguém mais tem mais perguntas. So she was just talking about how like many people are asking us about this because a lot of the people we are teaching now are attending to children with autism, you know, and severe complications and stuff like that. So yeah, they want to know about it. Yeah, and our entire like strategies and approaches are very geared towards children that have sensory differences. That's very tied into most children with toileting difficulties. Então, muitas das nossas estratégias e tudo que nós vamos conversar é muito direcionado e é muito preparado para crianças com essas necessidades especiais, porque geralmente essas necessidades estão muito integradas com as dificuldades com o uso do banheiro. Então, é uma coisa que está bem integrada. And some of the strategies that I put in did show like how we created visual supports and different strategies that are really good for autistic clients. E algumas das estratégias sobre as quais nós vamos falar, a gente inclui, por exemplo, apoios visuais e outras coisas que são muito direcionadas para crianças com autismo, por exemplo. And autism is my passion and specialty, so I'll answer any question about that anyone has to the best of my ability. E o autismo é minha paixão e minha especialidade, então eu vou responder quaisquer perguntas que surgirem em relação a isso. Não sei se alguém que está aqui tem mais uma última pergunta para a gente fazer para a Kelly, se quiser digitar no chat. Acho que realmente, como eu falei no começo, né, é um grande diferencial poder ter alguém que estudou também tanto sobre interocepção, é um diferencial do curso, né, de pensar um pouco nessa relação e na questão da nutrição, como ela também já falou. Então, não sei se alguém mais quer aproveitar aí uns minutinhos. E também, né, Má, eu acho que dos diferenciais, e toda vez que a Kelly dá algum curso aqui no Brasil, é que tudo é baseado em pesquisas, né? Ela é uma grande pesquisadora, então é uma prática baseada em evidências. Eu acho que isso também é de extrema importância. Tá, pode, acho que, traduzir isso para ela, Gabriel, por favor? Okay, so Maria and Giovanna are talking about how interesting it is that we have a person that is so like highly specialized in interception, and also everything that you teach when you give us a course or something, or you know, when you get involved in a course, everything that you talk about is based on evidence. So we're talking about proven concepts and scientific research. That she talks about you being a great researcher and Thank you. And how it is like something that it's really important and it's really a good course. Thank you. And I'm glad that she reminded me, we will be talking about the research that Carrie and I are doing on interoception, nutrition, and toileting. We've done a few studies and we'll talk about that. Some were failures and others we had good success. So we'll talk about what we learned. Inclusive, eu e a Carrie vamos falar muito sobre as pesquisas que nós fizemos em relação à interocepção, nutrição e uso do banheiro. Algumas, tanto sucessos quanto falhas que nós tivemos, e vamos conversar bastante sobre isso. Acho que vai ser muito interessante. We even learn a lot from our failures. A gente aprende muito até das nossas falhas também. Legal, acho que ficou bem claro, né? Acho que os objetivos ficaram bem claros. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Essa live está gravada, então depois a gente vai postar, inclusive. Isso, e dá muita vontade, né, Kelly, de já fazer as perguntas que comumente a gente recebe, que é: por que a minha criança se esconde para fazer cocô? Por que ele só quer fazer cocô na fralda? São coisas que certamente serão abordadas durante o curso, mas que a gente vai deixar aí como curiosidade para as pessoas que estiverem aí com possibilidade de fazer esse curso aí em outubro. Se alguém tiver mais alguma pergunta específica? Então, a gente
agradece, né, a participação de todos. A Paula postou aqui no chat, né, que quem se interessar em fazer aí a inscrição, o link tá no chat, tá? Já começa logo mais, dias 3, 4 e 5, né, das 19 às 21, como eu já falei, e vai ser muito bacana, né, porque a Kelly é uma pesquisadora e vai trazer bastante da prática, vai trazer exemplos com casos clínicos, então com certeza vai ser muito enriquecedor. E aí a gente agradece para quem perdeu o comecinho, né, que ela respondeu bastante coisa para a gente, vai ficar gravado e a gente vai postar aí pelo Insta da GME. E agradeço a ela, Gabriel, que ela é sempre tão gentil, tão competente, em nome da GME, que a gente agradece. Yeah, okay. So GMI, so we want to thank you for being so kind and being so competent in what you do and being here with us. So we thank you very much for that. Well, thank you for the opportunity. I'm so excited for October. Okay, so see you in October. Okay, thank you, Kelly. So see you. Thank you very much.